Olá. Hoje a gente vai ver um conteúdo também da classe gramatical, das classes gramaticais, o verbo, ok? Compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, então. Tirando aqui do cantinho. Isso. Então, vamos lá. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, estado, um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno do verbo. Então, vamos lá. O verbo, ele é extremamente importante em uma história, numa sentença. Por quê? É através dele que a gente descobre o que acontece, são as ações, é a maneira como tudo acontece. Então, tudo gira em torno do verbo. Então, quando se fala em classe gramatical, claro que todas têm a sua importância, mas sempre pensando que verbo e substantivo são assim, os que têm um peso um pouco maior, porque tudo gira em torno deles. O verbo, porque é ali que realizam-se as ações, que as coisas acontecem, a maneira como elas estão, e os substantivos, porque eu preciso ter ali na minha história um agente, e é esse substantivo, tá? Então, o verbo ele tem um peso muito grande. Então, falando a grosso modo, a gente diz que o verbo é responsável por ações, estados, né? Vamos ver aqui alguns exemplos que indicam ação. Ação é tudo que denota movimento. Tudo que eu penso em alguma atividade, algum movimento, verbos de ação. Então, fazer, para que eu faça alguma coisa, exige um movimento. Tá? Então, verbo de ação. Mandar fazer algo, eu vou mandar, também denota movimento. Construir, tudo isso envolve um movimento. Agora, os verbos que indicam estado, esses não. Esses eu já não tenho a ideia de movimento, eu tenho mais uma ideia estática, né? Eu tenho aqui 3 exemplos, o ser, o ficar e o permanecer. Então, vamos pensar. Se eu digo a você que eu sou uma pessoa calma, não existe movimento nisso, é a maneira como eu sou, é a maneira como eu sou. Parado aqui. O ficar é a mesma coisa, eu fico preocupada, eu fico, não há movimento nisso. E o permanecer é a mesma coisa, eu permaneço da maneira como eu já estava. Permanecer também não denota movimento, então são verbos que a gente diz de estado. E nós temos os fenômenos da natureza, né? Que seria o chover, anoitecer, escurecer, trovejar, fenômenos naturais, nevar, ventar, tá? Tudo que envolve os fenômenos naturais. Quando eu falo para vocês em verbos de estado, eu preciso pensar numa situação. Por exemplo, eu disse a vocês que os verbos de estado, eles não denotam movimento, né? É estático. Então, mesmo no caso do ser, eu estou preocupada, é a maneira como eu estou agora, não há movimento nisso. Ficar, eu fico preocupada, também não há movimento. Mas se eu olhar todos esses 7 verbos, que são os principais que costumam aparecer dos verbos de estado, são os principais, então é importante memorizar esses verbos, que é o ser, o estar, o ficar, o permanecer, o parecer, o continuar, eles todos têm uma ideia estática. Porém, se eu observar lá embaixo o verbo tornar, vamos imaginar uma determinada situação. O rio calmo tornou-se bravio. Não existe um certo movimento aí? Existe, né? Então, como é que eu posso dizer que é um estado, que é algo estático?
Então, quando eu penso em verbos de ligação, que são os verbos de estado, olha ali em cima, eu vou pensar em verbos de estado e de mudança de estado, como é o caso do tornar. O rio Bravio tornou-se calmo, de um estado ele foi para outro, tá? Então, verbos de ligação são verbos de estado ou mudança de estado. Isso é diferente de um verbo de ação, tá? Que é andar, correr, caminhar, falar, pensar, dormir. Preciso ter cuidado com uma coisa. Eu tenho alguns verbos que não tem como eu dizer, esse verbo é de ação, esse verbo é de estado. Não é possível. Por exemplo, o verbo andar é uma ação? É uma ação. Eu ando rápido, movimento. Mas e se eu disser a você, eu ando preocupada? Não há movimento nisso, é a maneira como eu estou naquele momento, parado. Então, o que acontece? Alguns verbos é necessário que eu veja o contexto para descobrir se é estado ou ação. Tá? Eu preciso ver toda a historinha. Eu ando preocupada não é ação, é um verbo de estado. Já eu ando rápido, a gente está falando de um verbo de ação, tá bom? Então, é necessário. Outro verbo que cai muito em prova, o viver. O viver é a mesma situação. Eu vivo no Brasil. Viver, no sentido de residir, é ação. Viver em determinado lugar é um movimento. Porém, se eu digo a vocês que eu vivo preocupada, é a maneira como eu sempre estou. Aí eu já estou falando de um verbo de estado, ok? Então, ação, estado. Em algumas situações, eu preciso do contexto, eu preciso da história toda para poder dizer do que a gente está falando, ok? Não se esqueçam, esses 7 verbos, a gente precisa lembrar sempre deles, são os verbos de ligação. Outra coisa importante, quando a gente fala em verbos de ação e verbos de estado, falando de uma maneira bem simples, eu posso dizer para vocês que o verbo de ação ele tem mais peso numa história do que o verbo de estado. Então, ele tem mais força, o verbo de ação. Como assim? Imaginem uma situação. Se eu disser a você, a Maria comprou o pão. Eu tenho o verbo comprar, certo? Ele é um verbo de ação. Se eu retirar esse comprou, vai ficar o quê? Maria pão. O que eu entendo disso? Eu não entendo nada. Aí eu tirei um verbo de ação, fiquei perdida. Agora, se eu disser a vocês, Maria é simpática, verbo de ligação, verbo ser, né? Maria é simpática. Vou retirar esse é daí, que é um verbo de estado. Maria simpática, o que eu entendo? Eu entendo que ela é simpática. Então, é claro que ele é essencial. Se ele não estiver ali, fica faltando alguma coisa. Mas eu consigo entender o que está acontecendo. Né? Já se eu tirar um verbo de ação, eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, na realidade, o verbo de ação ele tem mais força do que o verbo de estado. Eu não disse que ele é mais importante, eu disse que ele é mais forte, ok? Vamos lá. A flexão dos verbos. O verbo, ele flexiona assim número, singular e plural. Então, eu inverti na hora de colocar aqui, gente. O bebeu seria em cima, bebeu e partir, e o beberam e partiram embaixo. Depois eu vou corrigir para vocês e vou mandar os slides novamente, ok? Mas, na verdade, eu acabei invertendo, peço que desculpe. Flexiona-se em pessoa também, primeira, segunda e terceira pessoa, sendo que a primeira é o eu e o nós, eu canto, nós cantamos. A segunda, tu e vós, tu cantas e vós cantais. Muito raro ser usado aqui, né? E a terceira pessoa, ele canta e eles cantam. Tá? Então, existe essa flexão de pessoa, de número e de pessoa.
Flexão de modo, eu tenho 3 modos verbais. É a maneira como a história se apresenta. Eu tenho indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele indica a realidade, ele indica um fato certo, algo que eu tenho certeza absoluta que está acontecendo, que aconteceu ou que vai acontecer. Um fato certo, uma realidade. Então, olha ali o exemplo. Discursa muito bem. Alguém está discursando muito bem, alguém fala muito bem. Isso é um fato certo, isso é indicativo. Subjuntivo já não é um fato certo, é uma possibilidade, é uma hipótese de que algo aconteça. Ali tem um talvez, né? Exemplo, talvez discurse bem esta noite. Já não tenho certeza, precisa ver para crer, para saber o que aconteceu ali. E o imperativo, ele indica ordem, ele indica conselho, pedido, né? Então, discurse como ele, eu estou dando uma ordem, faça assim, discurse como ele, tá? Então, os modos verbais são 3. Indicativo, fato certo, subjuntivo, uma possibilidade, e o imperativo, uma ordem. Essas 3 situações, elas apresentam tempos verbais diferentes, que são também flexões, né? Flexão de tempo. Então, no indicativo seria como? Passado, conhecido como pretérito, presente e futuro. A subdivisão seria a seguinte: pretérito perfeito, passado perfeito. Pretérito perfeito exprime uma ação concluída, ou seja, é algo que aconteceu e terminou. Eu fiz alguma coisa, aquela coisa acabou, findada, tá? Porém, não li o jornal. Eu deixei de fazer isso, ponto final. Tá? É uma ação acabada. Ou, por exemplo, eu li um livro. Peguei o livro, abri o livro, li o livro, terminei, fechei e acabou. Uma ação terminada. Já o imperfeito, não. O pretérito imperfeito, ele exprime uma ação anterior à ação presente, mas ainda não concluída. Essa parte é importante. Enquanto lá no perfeito é uma ação concluída, no imperfeito não, é como se continuasse acontecendo. Então, olha só. Antes não lia nenhum tipo de publicação, é como se esse lia continuasse. Aquele exemplo que eu falei ali em cima, eu li o livro, se eu usar no imperfeito, eu lia um livro. É como se eu fizesse isso sempre, continuasse fazendo, no passado, ok? Então, ação terminada e ação não terminada, no passado. E o pretérito mais que perfeito, que exprime uma ação anterior a uma outra ação concluída. Aí nós temos 2 ações, 2 fatos, né, acontecidos. Então vamos lá, vamos ver o exemplo. Quando saí para trabalhar, um fato. Já lera o jornal de hoje. Então, o lera seria o meu mais que perfeito. São todos os verbinhos terminados com ra, né? Ler, a falar, a pensar, a beber, tá? Então, 2 fatos envolvidos. Quando saí para trabalhar, já lera o jornal de hoje. No presente, é um acontecimento simultâneo ao que nós falamos, é o que acontece hoje, agora, tá? Leio o jornal todos os dias pela manhã. Eu faço isso. Eu estou fazendo isso, ok? E no futuro, nós temos 2 tipos de futuro no indicativo. Futuro do presente, que é algo que vai acontecer com certeza, né? Exprime uma ação que irá realizar-se. Amanhã, lerei o jornal na hora do almoço. Então, é algo que eu vou realizar realmente. E o futuro do pretérito, esse nome é estranho, porque é o futuro do passado, né? Ele exprime uma ação futura em relação a uma que já aconteceu. Então, olha só. Leria mais se houvera tempo.
Então, ó, 2 ações. Eu leria se houver a tempo. 2 ações, tá? Então, a gente, para simplificar esse futuro do pretérito, eu posso pensar assim também, numa maneira bem simples. Algo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Então, eu leria se tivesse tempo, mas eu não li, não tive tempo. Tá? Então, leria, buscaria, falaria, algo que deveria ter acontecido. Os tempos do subjuntivo. Também presente, pretérito, imperfeito, futuro. Tá? Então, presente. Exprime uma ação na atualidade, porém, vocês se lembram que eu disse que o subjuntivo é incerto, né? Uma possibilidade, tem um talvez na história. Porém, incerto e duvidosa. Então, eu digo assim, que eles leiam. Que eles leiam. Mas eu tenho certeza daquilo que vai ser lido? Não, não tenho. Que eles leiam. É uma dúvida, mas é no presente. Pretérito imperfeito exprime um verbo no passado, dependente de uma ação passada também. Se eles lessem, estariam informados. Olha só, eles precisariam ler para ficar informados, tá? E o futuro também existe dúvida, eu não tenho muita certeza do que vai acontecer no futuro. Quando eles lerem, ficarão informados. Eu posso pensar sempre da seguinte forma: nos tempos do subjuntivo, no presente, vocês podem grifar esse que aí. Eu sempre consigo colocar um que na frente da historinha. Quando eu penso no pretérito, eu consigo colocar um se. E quando eu penso no futuro, um quando, tá? São 3 situações. O imperativo, eu já não penso em tempo. Quando eu falo do imperativo, eu falo só em situação afirmativa ou negativa. Não penso em tempo. Então, o afirmativo, ele expressa uma ordem no afirmativo, tá? Então, eu estou cansada. Leia ele o relatório. Estou mandando ele ler o relatório, ponto. E o negativo é uma ordem negativa, tá? Precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Esse não vem antes do verbo, tá? Não leia ele o trabalho. Então, indicativo, subjuntivo, pensamos em tempo verbal. Tempo. Passado, presente, futuro. Quando eu penso em imperativo, eu não penso em tempo. Eu penso em imperativo afirmativo e negativo. Agora, falando em flexão da voz. Quando eu falo em flexão da voz, eu estou falando das vozes verbais. Vozes verbais, quem são? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, vamos lá. A voz ativa, o sujeito gramatical, ele é o sujeito da oração. Ele realiza a ação. Um exemplo. Meu filho comprou o café. Quem realizou a ação? Quem comprou o café? Não, o chapéu. Quem realizou essa ação? Quem comprou o chapéu? Meu filho, o sujeito da oração. Então, voz ativa. Os alunos leram os livros. Quem realizou a ação de ler? Os alunos. Voz ativa. Voz passiva já não é isso. O sujeito é paciente da ação, tá? Então, olha só, a voz passiva é usada quando o sujeito sofre a ação verbal, ele já não realiza, tá? Assim que um sujeito gramatical é o paciente e uma ação que é praticada e a ação é praticada pelo agente da passiva. E nós temos a voz reflexiva, que é o sujeito gramatical, é agente e paciente. Aqui nós temos detalhadinha a voz passiva. Por quê? Nós temos 2 tipos de voz passiva. Então, voz passiva, ela é usada quando o sujeito sofre a ação verbal, aí ele já não realiza, né? Indica, assim, que o sujeito é paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva.
Então, aqui nós temos, como são dois tipos, é importante a gente pensar o seguinte, existe é como se fosse uma formulazinha, para que eu guarde e não erre, para eu saber que aquilo ali é uma voz passiva analítica, que é o primeiro caso, tá? Então, vamos ver. Na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte estrutura, a seguinte fórmula. Eu coloquei tudo separadinho em cores, para que vocês consigam diferenciar quem é quem na história, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu vou ter na minha história o sujeito paciente, que eu vou deixar sempre em vermelhinho. Depois, um verbo auxiliar, que vai ser esse verdinho. Um verbo no particípio, vai ser o azul. Uma preposição, o amarelo. E um agente da passiva, esse rosa. Então, vamos lá. O bolo foi comido por mim. Então, vamos lá. Eu preciso ter um sujeito. É o bolo, sujeito paciente. Para que ele seja voz passiva analítica, eu tenho sempre um verbo auxiliar, ser. Aí, no caso, foi porque é passado, mas é do verbo ser. Foi comido, particípio, um verbo no particípio. Ado e ido, final ado, final ido, sempre particípio. Preposição, por, e o agente da passiva, meu filho. Tá? O chapéu foi comprado por meu filho, ou o bolo foi comido por mim, também. Os livros foram lidos pelos alunos, ok? Então, existe uma fórmula para que eu tenha uma voz passiva analítica, sujeito, paciente, verbo auxiliar, o verbo ser, e o particípio, que seria o verbo terminado em ado e ido, a preposição e o agente da passiva. Isso é uma equaçãozinha que eu preciso memorizar, tá? A voz passiva sintética, o segundo tipo de voz passiva. As frases apresentam também uma estrutura pré-determinada, que seria um verbo transitivo na terceira pessoa, o pronome se, especificamente, e um sujeito paciente. Então, vamos lá, o verbo na terceira pessoa, comeu, ele comeu, terceira pessoa. Se, comeu-se, pronome se, o sujeito paciente, o bolo. Então, comeu-se o bolo. Então, eu vou pensar sempre assim, sempre que eu encontrar um verbo na terceira pessoa do singular, tem que ser singular, mais a partícula se, e mais um sujeito, eu estou falando da voz passiva sintética. Verbo, terceira pessoa do singular, partícula se, sujeito. Voz passiva sintética. Leram-se os livros, tá? Então, é importante lembrar, a voz passiva analítica, é preciso que eu tenha o verbo auxiliar ser, pode ser no passado, pode ser no presente, pode ser no futuro. Vou ter um particípio e uma preposição. Então, esses três, principalmente, eu preciso guardar. Verbo auxiliar, particípio e preposição, ok? E voz passiva sintética, preciso pensar sempre. Verbo na terceira pessoa do singular, partícula se. Já sei que é a voz passiva sintética. E aí a gente chega na voz reflexiva, né? A reflexiva são dois tipos. Na verdade, a gente fala um só, mas é que ela tem uma pequena diferençazinha. Eu diferenciei para vocês. Desculpa. A voz reflexiva ela é usada quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal, ele mesmo. As duas situações, ele pratica e ele recebe essa ação. Indica, sim, que o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação. Ele apresenta obrigatoriamente um pronome reflexivo, o me, te, se, nos, vos e se, que atua como objeto de um verbo na voz ativa. Vamos ver, então. Ele se feriu com a tesoura. Quem feriu? Foi ele. E quem foi ferido? Ele mesmo, reflexivo. Então, ele realiza a ação de ferir e ele sofre a ação de ser ferido. Tá? Então, voz reflexiva. A voz reflexiva é considerada recíproca
quando estão presentes dois sujeitos, essa é a parte importante da história, que praticam e sofrem a ação um do outro. Como assim? Olha o exemplo aí. Os antigos amigos, são dois amigos, se olharam profundamente durante muito tempo. Ambos realizaram essa mesma ação ao mesmo tempo. Um para o outro, é como se fosse um espelho, tá? Então, na recíproca, envolvem duas pessoas, não uma só. Na reflexiva simples, eu estou falando de uma pessoa só, tá? Eu me assustei. Não me assustei, eu assustei-me. Fulana machucou-se. Ela machucou-se, ela foi machucada. Agora, quando eu penso em recíproca, eu penso sempre em dois sujeitos, tá bom? Dois elementos, ok? Bom, em relação aos verbos, é o que é necessário por enquanto. Existe também uma situação que seria a transformação dessa voz ativa para a voz passiva e da passiva para a ativa. Mas aí é necessário que seja num outro vídeo, porque nem todos vão necessitar desse conteúdo. Esse conteúdo é o básico do verbo, que é o necessário. Depois vai ser feito um outro vídeo a respeito dessa transformação. Como transformar a voz ativa e a voz passiva, tá? Um outro conteúdo que a gente vai destinar a quem de direito, ok? Bom, gente, por hoje é só e eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Muito obrigada a todos.